Eu gostaria de compartilhar um texto com você, da Palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 22. Eu comecei aí a refletir com os irmãos nesse tempo, uma série de mensagens que eu estou chamando de A Igreja em Tempos Difíceis. E essa seria aí a nossa 11ª reflexão dessa série de reflexões, tá bom? Então eu gostaria, pediria a sua gentileza, você abrisse sua Bíblia em Jeremias, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 22. E nós vamos fazer como nós fazemos em todo o tempo, nós vamos ler a Bíblia bem devagar, e nós vamos ler palavra por palavra, e nós vamos tentar extrair deste texto lições preciosas para nós, lições que podem ser aplicáveis ou aplicadas à nossa vida, tá bom? Então, Jeremias, capítulo 8, nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 22. A palavra de Deus diz assim: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocam a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, e o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura do filho do meu povo? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu vou pedir para você que está na sua casa, que você faça a leitura comigo do versículo 20, vou pedir aos irmãos que estão aqui também, que façam juntamente comigo a leitura do versículo 20, todos nós em voz alta, bem bonitos, tá bom? Para nós não esquecermos esse verso. Na versão, a minha é a Almeida Revista Atualizada. Vamos ler todos nós juntos? Vamos lá? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jeremias, ele foi chamado para ser profeta, ele foi convocado para ser profeta quando ele era muito novo. Alguns comentaristas, inclusive ontem à noite eu ainda estava assistindo um filme sobre a história de Jeremias, e o filme até testifica isso. Jeremias ele foi chamado para ser testemunho, para falar ao povo de Israel, ou ao seu povo, quando ele era ainda garoto. E ele testemunhou a desintegração final de Judá, que era uma nação independente. Ele viu isso. Curioso observar que Jeremias ele começa a profetizar na época do rei Josias. E eu não sei se você sabe, o rei Josias foi um dos melhores reis que Israel teve. Foi Josias quem fez a reforma do templo, a reforma não apenas física, mas sobretudo a reforma espiritual. Quando ele teve acesso, quando entregaram para ele os pergaminhos, ele fez a reforma espiritual. E Jeremias testificou isso, e o povo testificou isso. Veja o que eu estou dizendo. Nós estamos falando de uma época de um rei bom. Nós não estamos falando de uma época de um rei mau. Era uma época de um rei bom. E mesmo em se tendo um rei bom, a prática do povo, a hipocrisia do povo, ela era grosseira. O povo, ele continuava sendo um povo idólatra, ele continuava sendo um povo prostituto, ele continuava sendo um povo desviado de Deus. Às vezes muitas pessoas dizem assim, o povo é corrupto, porque o governo é corrupto. Mas essa premissa, ela não tem quaisquer bases, porque muitas vezes nós temos pessoas boas no poder, e ainda assim o povo continua com suas práticas. E a gente vê isso na história da Bíblia. Você lembra, a maioria dos reis de Israel foram reis ruins, reis idólatras, alguns chegavam a sacrificar seus filhos.
E o povo era ruim. Mas na época dos reis bons, o povo também continuava desviado do Senhor. Ele continuava distante do Senhor. Então, já no início do capítulo do livro de Jeremias, a gente vê o profeta denunciando isso. A gente vê o profeta argumentando sobre isso. O tempo havia passado. A história havia passado. Os fatos haviam acontecido. Mas o povo continuava no mesmo estado. Ele continuava na mesma situação. A impressão que dá é que durante a história do povo de Deus, e aí nós nos encaixamos nessa história, porque nós acabamos entrando dentro dela, a impressão que dá é que os fatos acontecem, que a história acontece, que os acertos acontecem, que os erros, eles são cometidos, mas parece que não há uma transformação iminente, genuína, ortodoxa, no coração daqueles que professam ao Senhor. Eu já comentei com vocês algumas vezes aqui, já nesse tempo de pandemia, já nesses dias que nós estamos cultuando desta forma, e graças a Deus isso está acabando, mas alguns dias, no nome de Jesus, esse negócio vai acabar, e a gente vai poder cultuar aqui na igreja de novo, isso vai acabar. Mas eu tenho falado, eu já comentei isso com vocês, pelo menos 2 ou 3 cultos, da oportunidade que o Senhor nos está dando nesse tempo, de a gente repensar muita coisa, de a gente rever muita coisa, de nós refletirmos acerca de muita coisa, e de buscarmos entendimento acerca da pessoa do nosso Deus nesse tempo. Então eu não tenho dúvidas nenhuma, eu não tenho dúvidas de que o Senhor tem dado para nós nesse tempo de reclusão, de isolamento, uma oportunidade de nós vermos que a nossa vida, ela deve estar nas mãos do Senhor, que os nossos planos, que os nossos projetos, eles precisam estar nas mãos do Senhor, que é Deus quem controla todas as coisas. Eu duvido, mas eu duvido mesmo, que no mês de janeiro, qualquer pessoa poderia imaginar que nós estaríamos vivendo essa situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Nós temos visto, vocês certamente acompanham isso aí, quando vocês acessam a internet, pessoas que acabaram de abrir o seu negócio, tinham acabado de abrir o seu negócio, 2, 3 dias depois, 4 dias depois, entrou a quarentena, e eles tiveram que fechar o seu negócio. Como é que a pessoa podia imaginar que isso iria acontecer? Então talvez aqui cabe a nós uma advertência das oportunidades que nós temos de nos acertar, das oportunidades que nós temos de rever tantas coisas na nossa vida. Era isso que estava acontecendo aqui. Você lembra de uma parábola conhecidíssima na Bíblia, Lucas capítulo 16, a parábola do rico e de Lázaro. E você lembra que depois da morte de ambos, você lembra, Lázaro era um mendigo, e depois da morte de ambos, o rico no Hades, ele pede a Deus uma oportunidade de voltar até os seus familiares, aqueles que eram seus, para falar alguma coisa, para falar o quão terrível era a experiência do Hades, ou do inferno, ou da morte. E aí, Abraão responde para ele, na história ou na parábola, olha, não há condições de você voltar lá. A ideia é, a oportunidade que você teve de fazer, você teve. Não há mais condições, não há mais oportunidade de você fazer aquilo, o que você deixou de fazer. E a gente vê algumas referências das Escrituras claras a esse respeito, meus irmãos. Lembre do texto, por exemplo, de Hebreus, capítulo 2, versículo número 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? E a dor no coração do Senhor, e a dor no coração do profeta era exatamente essa. Você veja que o texto começa falando, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza. Era aquela ideia que os pais têm, o mesmo sentimento que os pais têm, quando eles olham para a vida dos seus filhos, e não veem na vida dos seus filhos transformação. É quando eles olham para a vida dos filhos e veem os filhos envolvidos com coisas escusas, coisas erradas, coisas feias. E o pai fala, que tristeza ver o meu filho nessa situação, ver o meu filho fazer esse tipo de coisa, ou tendo esse tipo de atitude. Era o mesmo sentimento que o Senhor tinha para com o seu povo. Diz ele, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim.
O Senhor olhava para o seu povo e via tantas oportunidades, tantas chances, tantas oportunidades de mudança, de transformação em nada. Então Jeremias começa a denunciar isso. Jeremias começa a falar sobre isso. Jeremias começa a nos ensinar acerca de que nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos. Quantas oportunidades mais? Eu pergunto a vocês que estão aqui. Quantas oportunidades mais, meus irmãos, nós teremos? Quantas chances mais nós teremos? Quantas oportunidades ainda nós vamos poder experimentar, vivenciar ou até rejeitar? Era isso que estava acontecendo com o povo. Então, se eu pudesse compartilhar com você uma ideia, uma frase, talvez, que sintetize a ideia do que está escrito aí, que possa sintetizar a ideia do que está escrito aí, eu diria o seguinte: a angústia de Jeremias pela condição desesperadora do seu povo, reflete a tristeza do Senhor, pelo castigo que ele precisa infligir contra um povo dominado pelo engano. Aquele povo, ele estava no engano. Aquele povo, ele estava vivendo consoante os desígnios do seu próprio coração. Jeremias se angustia, o Senhor se angustia. Mas o pior que isso, você lembra, é que Deus emplacaria o seu juízo ainda assim. Ele infligiria o seu juízo ainda assim. Você lembra que o povo de Deus vai acabar inevitavelmente sendo levado para a Babilônia. E ele vai ficar lá por muitos anos. Você lembra que esse povo que rejeita a condição do Senhor, que rejeita deliberadamente a palavra do Senhor, conscientemente a palavra do Senhor, esse povo viveria numa escravidão. E não é assim hoje. Não é assim hoje. Quantas pessoas hoje nós conhecemos, você conhece, eu conheço, que vivem em condição de escravidão. Mas eu não estou falando da escravidão dos moldes da colonização da América, quando navios iam buscar os africanos para cá. Eu não estou falando da escravidão na época quando os marroquinos, os asiáticos iam na Europa buscar brancos para serem escravos na África. Eu não estou falando dessa escravidão. Estou falando da escravidão espiritual mesmo. Quantas pessoas aí você conhece, eu conheço, que são escravos dos seus vícios, que são escravos dos seus maus hábitos, que são escravos, às vezes, até de si mesmos. Quantas pessoas nós conhecemos que não conseguem ser felizes porque ainda não experimentaram a libertação que o Evangelho dá. João capítulo 8, versículo 32. Jesus disse: você conhece a verdade ela liberta você. Se você voltar lá, João 17, o que é a verdade? Jesus respondeu: a tua palavra é a verdade. E Jesus, ele é a palavra, o Logos de Deus, no princípio era o verbo, João capítulo 1. E ele mesmo vai dizer em João capítulo 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quantos de nós, quantas pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos, que já foram dadas para elas, inúmeras oportunidades, já foram feitas a elas inúmeros apelos. Talvez você tenha dentro da sua casa uma pessoa para quem você já fez dezenas de apelos, para que se entregasse a Cristo, para que conhecesse a verdade do Evangelho. Bom, mas essa verdade, ela nos alcança, porque nós somos reiteradamente advertidos, exortados pela palavra de Deus, para que também acertemos a nossa vida, talvez em tantas áreas. Então eu gostaria de compartilhar nessa noite com você um tema muito simples para a nossa reflexão, que é esse que vai aparecer aí. Não perca mais uma oportunidade. Não perca mais as oportunidades que o Senhor te dá, de viver em comunhão com Ele. Não perca mais a oportunidade que o Senhor te dá, de viver na dependência dEle. Não perca mais a oportunidade que o Senhor te dá, de entregar a sua vida a Ele para conversão e salvação. Não perca mais a oportunidade que o Senhor nos dá,
de subirmos as nossas obras, os nossos atos, as nossas palavras, subirem até as narinas de Deus como um cheiro suave. E ouvirmos do céu a voz que diz, como na ocasião do batismo de Jesus: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Que nós não percamos mais as oportunidades. Talvez você e eu tenhamos deixado na vida passar muitas oportunidades. E aí os tempos passaram, os anos passaram, e a nossa idade ela acabou chegando, e nós fomos ficando mais velhos, e fomos ficando mais cansados. E começamos a refletir: quantas oportunidades eu perdi? Talvez você tenha perdido oportunidades profissionais que você não vai conseguir recuperar mais. Talvez você tenha perdido oportunidades de estudo, não sei. Mas eu diria que para você, naquilo que se refere às suas questões espirituais, eu e você, nós podemos tomar uma decisão hoje, de aceitarmos mais uma vez essa oportunidade que o Senhor nos dá, de vivermos para a glória do seu nome. Então, olhando para esse texto, eu gostaria de compartilhar com você 3 lições, que são 3 lições muito breves. Você que tem acesso ao boletim virtual da igreja, essa semana, durante os nossos pequenos grupos, nós vamos rever esse texto. Nós vamos falar sobre esse texto lá. Então, eu gostaria de compartilhar rapidamente com você 3 coisas que nós conseguimos ler aqui nesses versículos 18 a 22 de Jeremias, e tirar 3 lições para nós. A primeira lição que a gente tira é que, face aos desafios e enganos desse tempo, eu não posso perder a oportunidade da correta adoração. E isso está escrito no versículo 18 e no versículo 19. Olha o que o texto diz: oh, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Veja aqui, rei, com letra maiúscula. Por que me provocam a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Você sabe, aliás, que quando a Bíblia se refere ao Monte Sião, refere-se ao lugar da presença de Deus, metaforicamente ao lugar da presença de Deus. O que Jeremias estava dizendo era que Deus estava lá, e que o grande rei, e rei aqui, repito com letra maiúscula, que o grande rei estava lá. O que Jeremias está dizendo é: esse povo ele tem tudo, eu estou presente, o grande rei está presente, mas eles preferem amar, eles preferem adorar, eles preferem cultuar as imagens de escultura com os ídolos estrangeiros. É interessante isso, interessante. É como se você tivesse um grande banquete no almoço, num buffet, num casamento, um grande banquete, e você decidisse ir na rua vasculhar os lixos para comer o que está ali. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Deus estava lá, o grande rei estava lá, mas aquele povo em algum momento ele decidiu se satisfazer, se alegrar, reverenciar aquilo que não era Deus. E aí tem um livro muito interessante do Tim Keller, intitulado Deuses Falsos. Deuses falsos. E é interessante que ele trabalha lá no livro sobre personagens da Bíblia. Ele começa inclusive com Abraão, ele fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Esaú, fala de Zaqueu, fala de Jonas. E ele fala, de alguma forma, sobre ídolos, ou ocasiões na vida desses personagens, que fizeram com que eles vivessem em função daquilo. É interessante isso. Veja, estou falando de personagens da Bíblia, que eles começaram a viver em função daquilo. E basicamente, o livro trabalha a área do sexo, do dinheiro e da fortuna. É isso que ele vai trabalhar, é basicamente isso. É o desejo de ser rico, o desejo de amar o sexo, aquela coisa toda, e são esses deuses. E ele fala da luta desses homens contra esses deuses, que são a luta que inevitavelmente nós temos. Então, ele diz no livro em algum momento: o coração humano toma coisas boas como carreira de sucesso, amor, bens materiais, até a família, e faz dela os seus bens últimos. Nosso coração, diz ele, as diviniza
como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podemos ter significado de proteção, segurança e satisfação se nós alcançarmos essas coisas. Idolatrarmos a nossa família, idolatrarmos o sucesso, idolatrarmos o poder, idolatrarmos o dinheiro, idolatrarmos, a sexualidade. Então, dessa forma, veja, qualquer coisa ela pode ser um ídolo. Era isso que está acontecendo com o povo. E é isso que acontece com muitos hoje. Agora, o interessante é que nós achamos, meus irmãos, que ídolos são coisas ruins. Mas isso nunca é verdade. Ou isso nem sempre é verdade. Quanto maior o bem, maior vai ser a tendência de esperarmos que essas coisas nos satisfaçam. Em alguma medida, nós achamos que a casa nova que nós vamos comprar vai nos satisfazer. Em alguma medida, nós achamos que nós trocarmos de casa, em alguma medida, vai nos satisfazer. Achamos que no dia que nós tivermos um carro melhor, isso vai nos satisfazer. Achamos também, de alguma forma, que se nós tivermos uma pessoa melhor do nosso lado, ou aparentemente melhor do nosso lado, isso vai nos satisfazer. E aí a gente vai se iludindo, segundo Keller, com esses deuses falsos. São esses deuses falsos, os mesmos deuses falsos que os israelitas adoravam. E qualquer coisa, você sabe, que seja mais importante que Deus para você, qualquer coisa que absorva o seu coração, que absorva a sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que só Deus pode te dar, se você idolatra isso, se você deseja isso ao final constitui-se o seu ídolo. Então, se para você alguma coisa nessa vida é mais fundamental do que Deus, para que você seja feliz, para que você encontre significado na sua existência, essa coisa, inevitavelmente, ela se constitui um ídolo para você. Você pode me perguntar então, pastor, pastor, então eu tenho que deixar de amar a minha família? Pastor, então eu tenho que deixar de amar os meus filhos? Pastor, então eu tenho que deixar de amar o desejo de ter uma estabilidade financeira e material para a minha casa? Pastor, eu devo deixar de amar, então, o desejo de ter uma companheira e um companheiro que me conduza à presença de Deus? É isso que você está dizendo, que eu tenho que deixar de amar essas coisas? Não. A solução, e aí eu gostaria que você anotasse essa frase. A solução não é você deixar de amar as coisas boas, mas a solução é você amar mais aquilo que é melhor. Entenderam? A solução não é você deixar de amar coisas boas, mas é você amar mais aquilo o que é melhor. Então, nesse sentido, há esperança para nós. Nesse sentido, há esperança para todos nós. Nosso caminho, então, é nós seguimos em frente. Nós seguimos de frente para longe do desespero e discernir os ídolos que nós carregamos do nosso coração, que a nossa cultura nos impõe. Mas isso não será suficiente. A única forma de nós fazermos isso e de nós nos libertarmos dessas influências de deuses falsos é nós nos ajoelharmos diante do Senhor, contemplarmos a cruz de Cristo e adorarmos do nosso coração verdadeiramente aquele que apenas Ele merece todas as coisas. Por isso que eu estou dizendo para você, a solução não é você amar menos as coisas boas, mas é você amar mais aquilo o que é melhor. Então Jeremias, ele olhou para a situação do seu povo, e ele percebeu que aquele povo ele adorava errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você que me ouve, aqui na igreja e fora daqui. Você adora certo? Quem é que você adora? O que é que você adora? O que é que domina o seu coração? O que é que mexe com a sua imaginação? Você é capaz de fazer qualquer coisa para você ser feliz? Você é capaz de ir a extremos para dizer que você é uma pessoa feliz? Ou você é capaz de olhar para a pessoa do nosso Deus e entender que o Senhor é suficiente para que definitivamente sejamos pessoas felizes? Então Deus estava lá em Sião, o grande rei estava lá em Sião, mas aquele povo continuava adorando errado. Ele continuava adorando a cultura, ele continuava adorando os deuses estrangeiros,
E isso causava dor no coração da pessoa de Deus. Se eu pudesse consolar-me da minha tristeza. Então eu pergunto para você nessa noite, o que é que mexe com a sua cabeça? O que é que domina a sua mente? O que é que toma o seu tempo? O que é que toma o seu tempo? Então, a gente aprende que nós não podemos perder a oportunidade, meus irmãos, de nós adorarmos corretamente a pessoa do nosso Deus. A segunda lição que a gente tira dessa história é que face aos desafios e enganos deste tempo, eu não posso perder a oportunidade da eminente transformação. Não apenas da correta adoração, mas também de uma eminente transformação. Isso está escrito aí no versículo de número 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. É interessante nós observarmos uma coisa aqui nesse texto. Quando a lavoura ela era plantada, havia o tempo de cegar, era um tempo de uma primeira colheita. Isso acontecia dos meses de abril até os meses de junho. Quando ele fala que passou a cega, ele está se referindo a esse período no tempo. Mas quando ele fala findou o verão, ele está se referindo ao período que vai do mês de junho ao mês de setembro. Em outras palavras, essa frase, ela se refere a um lapso temporal de 6 meses. Então, no tempo da cega, você podia colher alguma coisa. Mas se a colheita não fosse tão boa, haveria o tempo das estações estivais, onde você poderia colher mais frutos. É como se tivessem duas oportunidades. A primeira no período da cega, de abril a junho, e a segunda oportunidade do período de junho a setembro, que era a época do verão. Agora, se chegasse no final de setembro, e não houvesse frutos, não houvesse comida, haveria fome. E aí então Jeremias, ele olha para esse texto, ele diz, passou-se um tempo, eles tiveram a oportunidade de colher, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Qual era a ideia? A ideia é que o tempo estava passando, que as estações estavam mudando, que o tempo estava se transformando de uma época mais amena para uma época mais calorosa, e depois para uma época mais fria. E aquele povo, ele continuava na mesma situação. E é interessante você observar esse texto à luz do versículo 7. Porque no versículo 7 do capítulo 8 de Jeremias, a Bíblia diz, até a cegonha do céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Veja que, à luz desse texto, as aves, elas são mais inteligentes e têm mais discernimento que nós. Elas conseguem prever as estações, e quando o tempo muda, que o tempo se transforma, as aves elas vão de um lugar para o outro, a andorinha, a rola, a cegonha e o grou, elas conseguem perceber as estações, mas aí Deus olha para o seu povo e ele diz, mas o meu povo não consegue perceber as estações, e o meu povo não consegue perceber as transformações desse tempo. A oportunidade que eu tenho é justamente essa. Eu sei que as coisas vão mudar. Eu sei que o tempo vai passar. Eu sei que haverá uma eminente transformação. Mas eu me recuso a ser uma pessoa transformada. Eu me recuso a mudar. O tempo passa e eu me recuso a me transformar. O tempo muda, as estações mudam, e eu não consigo perceber o que está acontecendo. Por isso eu falei com vocês aqui, talvez há umas 4 semanas, acorda, desperta, presta atenção no que está acontecendo, acorda, presta atenção no que Deus tem falado com você. Presta atenção na quantidade de mensagens que você tem ouvido todos os dias, porque é todo dia.
Tem culto na internet para mais. Você está vendo de tudo na internet. De tudo. Está aparecendo de tudo na internet agora. O pessoal está inventando tudo. Para ver se o povo de Deus acorda, desperta. A rola, o grou, a andorinha, a cegonha, eles conseguem discernir as estações. Aí vem a palavra do Senhor, final do versículo 7, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Falei, será que você não percebe que as coisas estão mudando? Será que quando você olha para o que está acontecendo na sociedade, à luz daquilo que Timóteo diz, nos últimos dias as pessoas serão assim, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais. E ele vai falando uma série de coisas lá, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias, nos últimos tempos. E aí a gente vai ler Mateus, porque o final dos tempos vai ser assim, será assim. Levantar-se a nação contra a nação. E ele começa, e nós pensamos, imaginamos que o mundo vai acabar hoje, quando nós lemos o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. E as coisas estão mudando, e o mundo vai mudando, e nós quedamos-nos inertes em nos transformarmos. Há várias questões na Bíblia, vários exemplos da Bíblia, que é a base para a mudança da nossa vida, dos nossos hábitos. Quando Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em retidão procedentes da verdade. Há crentes que se recusam a abandonar os velhos hábitos. Há crentes que querem continuar vivendo consoante as práticas mundanas que viviam. Eles continuam roubando ao Senhor, continuam sonegando, continuam mentindo, continuam falando palavrão. Sim, eles se recusam. É interessante que eu poderia citar aqui uma pá de exemplos para vocês, bíblicos, de transformações que nós todos os dias precisamos. Devemos trocar a mentira pela verdade, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aquele que roubava, vai dizer Efésios 28, agora trabalhe. Aquele que usava palavras torpes, agora deve falar com graça. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Que transmita a graça ao que ouve, vai dizer, conforme a necessidade, que transmita a graça aos que ouvem. Então, a oportunidade que nós temos de transformar as nossas palavras, não mais em palavras de agressão, de acusação, mas em palavras que abençoam o outro. Podemos trocar a impureza, a cobiça, por ações de graças, Efésios 4. Podemos deixar de ser cúmplices do erro, e podemos passar a reprovar o erro, Efésios 5:11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprováveis. Meu irmão, se você é um crente, veja o que eu estou dizendo para você, se você é um crente, e você apoia, e você aprova o que é errado, repensa a tua conversão, meu filho. Se você é um crente, você apoia a violência, se você é um crente que você apoia adultério, que você apoia mentira, que você apoia roubo, que você apoia engano, se converte, meu filho, não se engana não. As estações estão passando, o tempo está se transformando, a transformação é iminente. Eu quero saber quando essa transformação há de alcançar a nossa vida. Para de andar como nécio, como um tolo, passe a andar como sábio. Efésios 5, 15 a 17, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo um tempo, porque os dias são maus, remindo o tempo. Ele está dizendo, você gasta o teu tempo com coisa boa, gasta o teu tempo com o que presta, gasta o teu tempo com o que edifica, gasta o teu tempo com o que abençoa. Ele está dizendo, não gasta seu tempo com bobagem. É tempo de transformação, de nós abandonarmos a impureza e a maldade, para nos transformarmos, mansos pela prática da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22.
Quando ele diz lá, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, diz Tiago, para salvar a vossa alma. Então é tempo de transformação. Se eu perguntasse a você, o que você tem que mudar na sua vida? Se eu perguntasse a você, que transformação você precisa? Você é maledicente, é fofoqueiro, gasta seu tempo dissolutamente, joga o seu tempo fora. Se você pudesse, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, se vocês pudessem pedir a Deus transformação para a vida de vocês, o que vocês pediriam? Que mau hábito você deixaria? Passou a cega, findou o verão, e nós estamos na mesma situação, até rimou. Dá até para botar no Facebook. Passou a cega, findou o verão, e nós estamos na mesma situação. Tem sido assim com você? Você pode olhar para trás e dizer isso hoje. Ah, pastor, estou dando volta. Eu estou na mesma situação, pastor. A gente acha, irmãos, que ser crente é você deixar de parar de fumar e beber. A gente mede a transformação da vida das pessoas muito por baixo. Muito por baixo. O nosso padrão para a transformação e conversão ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, muitas vezes nós nivelamos muito por baixo. Queria dar um conselho para você, uma palavra pastoral mesmo, você que é membro aqui da igreja. Você não se nivela por baixo, não, se nivela pelo alto. O seu padrão, o padrão da sua vida, ele seja um padrão de excelência. Quem não aprende, não cresce. Quem não aprende, não cresce. Busque ser excelente nas coisas que você faz. Vai cantar, tente fazer com excelência. Vai servir alguém, tente fazer com excelência. Vai estudar a Bíblia, tente fazer com excelência. Seja o melhor que você puder. Porque quando você é bom naquilo que você faz, quando você busca ser o melhor, Deus é glorificado através da sua vida. Então não permita que o tempo passe, que as estações se transformem e você continue no mesmo estado. Então não perca essa oportunidade. Faça os desafios desse tempo, enganos desse tempo. Aproveite, não perca a oportunidade desta iminente transformação. Então no final nós vamos orar. Vamos orar, quem sabe temos de colocar a mão no nosso coração e dizer, Senhor, me transforma, Senhor. Senhor, me transforma. Senhor, me liberta, Senhor, do meu mau hábito, me liberta da minha omissão, Senhor, me liberta da minha frieza, me liberta da minha estagnação, Senhor, me liberta, Senhor, da minha apatia espiritual, me liberta, Senhor, da minha autossuficiência, do meu amor próprio, do meu egocentrismo. Passou a cega, findou-se o verão, e o povo de Israel continuava estagnado, meus irmãos, perdido, acabaram indo para a escravidão. Você vai deixar que isso aconteça com você? Você vai deixar que isso seja uma realidade na sua vida? Você vai permitir que essa seja a sua experiência? Não é questão de pensamento positivo. Ah, vou pensar, vou mudar. Não. É questão de você fazer uma oração sincera, confessando com a sua boca, como diz Romanos, e crendo no seu coração, se arrependendo e dizendo, Senhor, transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Ô Senhor, me enche, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo. Senhor, que eu tenha discernimento, Senhor, para coisas espirituais. Senhor, que assolam a minha casa, que assolam a minha família. A minha família, vocês têm acompanhado na internet. Nunca se falou tanto em divórcio no mundo inteiro, nesse tempo da pandemia. Nunca se falou tanto. Quantidade de pessoas que têm buscado soluções não bíblicas, para as suas questões, aumentou exponencialmente. Você vai deixar que isso aconteça com você? Você vai deixar que seja assim com você? Não, Senhor. Eu quero persuadir você, usando a paráfrase bíblica, rasgue as suas vestes. Nas palavras do profeta Joel, rasgue o seu coração.
E diga: Senhor, me transforma, Senhor. Que eu seja um homem de Deus transformado. Que eu seja uma mulher de Deus transformada para a glória do seu nome, Senhor. Que não passe mais uma estação. Que não passe mais o tempo da cega e nem do verão. Para que eu seja transformado para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Você pode dizer amém? Pode dizer amém. Senhor, me transforma, Senhor. Então, a oportunidade que nós temos, meus irmãos, da iminente transformação. Por isso, eu gostaria de encerrar compartilhando com você a terceira lição que nós tiramos desse texto. É que face aos desafios e enganos deste tempo, eu não posso perder a oportunidade da urgente restauração. Sim, há uma oportunidade urgente, meus irmãos, nós sermos restaurados. E isso está escrito aí no versículo 21 e no versículo 22. Ele diz: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, e o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Então havia uma ferida lá, diz o texto. Havia uma ferida. Mas havia cura. Havia o bálsamo de Gileade. E a pergunta que o autor faz é: por quê? Por quê? Se havia o bálsamo, se havia cura, por quê? Se havia o remédio, a filha do meu povo não foi curada. Por que será que não foi curada? Aqui é interessante a gente observar e tentar explicar um pouco esse negócio do bálsamo de Gileade. Gileade era uma região, e as pessoas ficam se perguntando se havia lá a produção de remédios e etc. Há duas explicações. A primeira é que talvez houvesse lá algum remédio parecido com esse bálsamo. Não há evidências disso lá. E a segunda coisa é que havia, que talvez Gileade importasse esse bálsamo para a cura. E por que está dizendo isso? Vou explicar por quê. Porque a estrada real, a rota de mercadorias, passava por Gileade. Se você ler Gênesis, por exemplo, capítulo 37, versículo 25, quando os irmãos de José vendem José, diz o texto que a caravana vinha de Gileade. Então parece que tudo passava por lá. Parece que tudo acontecia por lá. Então nesse tempo, talvez Gileade importasse algum tipo de remédio. Não é uma evidência de que a cidade curava. Mas acabou-se tendo nas Escrituras uma referência a Gileade como lugar de refúgio. Você lembra lá em Josué, capítulo 20, versículo 8, que uma das cidades de refúgio, você lembra que eram 6? Uma das cidades de refúgio ficava em Gileade. Você lembra que quando Jacó fugiu de Labão, Jacó correu para Gileade. Você lembra que quando os israelitas se esconderam dos filisteus nos tempos de Saul, me refiro ao texto de 1 Samuel capítulo 13, eles foram para Gileade. E você lembra que quando Davi refugiou-se durante a revolta, de Absalão, seu filho, refiro-me ao texto de 2 Samuel capítulo 17, Davi foi para Gileade. Então é interessante que na história da Bíblia, sempre que alguém precisava fugir, por causa de uma situação difícil, eles iam para Gileade. Uma das cidades de refúgio, como eu disse, era Gileade. Ele era um lugar de refúgio. Aquele refúgio que eu e você de vez em quando fazemos, quando a gente fala assim: eu preciso ir para um lugar. Eu preciso ir para um lugar pensar minha vida. Eu preciso ir para um lugar repensar o meu casamento. Eu preciso ir para um lugar para alejar um pouco a minha vida. E quando a gente volta restaurado de lá.
E aí então, Jeremias escreve, ele diz, há bálsamo em Gileade, há médico em Gileade. Mas por quê? A filha do meu povo não foi curada, não foi sarada, não foi transformada. E a resposta que eu tenho para essa pergunta é, provavelmente essa filha ferida, esse povo ferido, essa pessoa ferida, não desejou refugiar-se lá. Não desejou ir para lá para buscar descanso, para buscar socorro. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos tempos da tribulação. Salmo 46, versículo 7, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jeremias, capítulo 16, versículo 19. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. É interessante como a palavra de Deus aponta para a pessoa do nosso Deus, como sendo o nosso grande refúgio. Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. No Novo Testamento, Jesus escreveu isso de maneira diferente. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Faça os desafios, enganos desse tempo. Eu não posso perder a oportunidade, meus irmãos que estão aqui, vocês que estão em casa, de eu ser restaurado por Deus. De eu ser restaurado por Deus. Há um bálsamo em Gileade, há cura lá, há médico lá, há conforto lá, há refrigério lá. Mas por quê? Mas por que a filha do meu povo não foi para lá? Por que ela não foi curada? Foi porque ela não foi. Ela buscou refugiar-se em tantas coisas. Ela buscou mecanismos para tantas curas. Você lembra da mulher adúltera? A mulher com fluxo de hemorragia. O texto bíblico diz que ela havia despendido tudo. Gastado tudo. Indo de mal a pior, diz o texto. Até o dia que ela refugiou-se na pessoa certa. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Talvez é isso que você precise fazer. Talvez seja isso que eu preciso fazer. Talvez seja isso que nós precisemos fazer. E buscarmos em Deus a nossa grande e iminente restauração. Qual é a tua ferida? Qual é a tua ferida? Qual é a tua dor? Ó filha do meu povo, diz o texto, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Eu pergunto a vocês que estão aqui, pergunto a vocês que me ouvem, qual é a sua ferida? Qual ferida você tem que você precisa de cura? Qual ferida você tem que você precisa de restauração? Qual dor você carrega que você não consegue esquecer? Deus virou-se para o seu povo e disse para eles, olha, há tempo de você adorar corretamente. Há tempo de você ser transformado. Há tempo de você ser restaurado. Então, se você quer adorar ao Senhor nessa noite, há uma oportunidade para você. Se você quer ser transformado nessa noite, há uma oportunidade para você. E se você quer ser restaurado nessa noite, também há uma oportunidade para você. Então nós aprendemos muito com esse texto. Aprendemos que nós temos e que é chegado a nós um tempo de oportunidade. Nós aprendemos que é chegado a nós um tempo de refrigério, um tempo de restauração.
Você vai perder mais essa oportunidade. Você vai perder mais essa chance de render-se ao Senhor. Então eu queria fazer um apelo a você. Se você está aí na sua casa, do lado de uma pessoa que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, pergunta para ela, isso pode ser um pouco constrangedor, mas pergunta para ela: você não quer aceitar Jesus? Você não quer aceitar a oportunidade, aproveitar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e passar a adorar ao Senhor, parar de viver para o seu vício, para os seus maus hábitos e viver para o Senhor? Pergunta a vocês que estão aqui: vocês não querem entregar a vida de vocês a Jesus? Você não quer tomar uma decisão ao lado de Cristo? Agora, pergunta a vocês também: vocês não querem transformação? Não querem abandonar o erro para honrar a Deus? Vocês não querem restauração? Ah, pastor, eu preciso ser curado. Eu diria, vá até as fontes de Gileade. Lá há médico, lá há bálsamo, lá há cura. Amém, meus irmãos?